Oi pessoal, sou a Kaline, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago mais uma leitura temporal para vocês. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. E hoje é energia coletiva e mesa aberta. Vamos ver o que o universo quer trazer para você que chegou até aqui nessa mensagem, tá bom? Começando com dois arcanos maiores aqui para a energia central. Que interessante. Vamos lá, gente. A integração e transformação. É bem interessante já essa mensagem de cara, porque hoje eu estava refletindo um pouco sobre as dimensões, né? Nessa transição planetária, o grande assunto é sobre esse salto de grande parte dos seres humanos que estão se autotrabalhando, irem para a quinta dimensão, ainda claro estando presente aqui, existindo aqui no planeta Terra. E aí eu comecei minhas reflexões, né, sobre o que seria a junção das dimensões até essa quinta dimensão, né? A gente tem várias representações ao longo da civilização sobre a tridimensionalidade e outras possibilidades. Eu gosto muito de física. Na minha adolescência eu tive uma passada assim de... E se eu fizesse astrofísica, sabe? Mas tudo bem, tudo tem sua razão. E eu concluí algumas coisas no sentido de perceber que o problema é a gente se apegar a um modo de ver as coisas. Então, infelizmente, a gente perdeu muito conhecimento humano mesmo, antropológico, com o avanço das grandes navegações, né? E, consequentemente, as colonizações e povos foram dizimados, culturas foram extintas, né? Extinguidas, tentativas, né? E aí começamos uma civilização baseada no binário, no dual. Mas eu vejo, gente, ao longo dos meus estudos, que essa dualidade, ela não é a dualidade que a gente conhece de maneira saudável, né? Nós somos uma sociedade completamente fissurada em matéria. E é por isso que a gente não consegue enxergar nada além disso, né? Do dinheiro, seja na procura dele ou na falta dele. E é engraçado que matéria não é só dinheiro, né? Então, tem várias questões aí envolvidas. Mas quando a gente traz a assimilação dessas três dimensões correlacionadas aos elementos, aos 4 elementos, a gente estaria falando de corpo, mente e espírito, que seria terra, ar e fogo. A água está de fora, né? O elemento água fica de fora. E aí, quando você vai se aprofundando em autoconhecimento, não importa por qual caminho seja, a gente acaba chegando a conclusões similares, né? É por isso que é tão importante a gente ter ouvido aberto a outras vivências. É bem interessante, a gente pode aprender bastante. Através do Osho, gente,
a gente tem essa representação aqui do Yin e Yang, que a gente fala de luz e sombra, mas a gente também fala de fogo e água. A integração real, ela acontece nessa base, né? Ela se inicia nessa base, porque a integração dual, ela é só o começo. Eu sinto que a gente teve acesso a esse caminho dual, infelizmente, por ter deixado o elemento água de lado. Então, somos muito doentes. A realidade é essa. Somos uma sociedade repleta de pessoas doentes que não olham para sua criança interior, para seus traumas, seus processos psíquicos e psicológicos, onde é necessária uma cura, uma transmutação. Olha aqui, né? Cura e transmutação. Opa, perdão, cura e transmutação. E quando a gente foca nessa integração binária, o negócio fica um pouco mais, sabe? Mas é como se fosse o melhor ponto de partida pra gente sair de uma tridimensionalidade que é só corpo, mente, espírito. E a alma, né? E os sentimentos. E os sentidos. Já é bem profunda a mensagem, gente. Já começamos muito bem. Mas aqui estamos falando de pessoas que olharam para o seu processo interno, que curaram muita coisa, que transmutaram muita coisa. Então não é só no mental, não é só parar de acreditar em coisas que disseram para você, não é só olhar pelo outro lado da moeda, não é só isso, né? É mergulhar em si. É saber quando agir e quando não agir. É saber quando fazer e o momento de esperar, de aguardar. Mas aguardar em si, com equilíbrio. Não é o procrastinar mais. Então aqui a gente está falando de pessoas que têm esse equilíbrio próprio. E que a partir desse equilíbrio próprio conseguem passar para outros elementos. É bem interessante, gente. Aqui na carta da transformação, a gente tem essa ligação com. Eu já faço a correlação com o tarô tradicional, tá? Eu vou falar dela em si, assim como eu fiz com a carta da integração. Aqui na transformação, gente, vocês podem ver que tem vários braços e cada braço, cada mão está segurando algo que simboliza um símbolo de elevação de consciência. A gente tem o Yang, a serpente, a flor de lótus, a espada da verdade. A espada da verdade. Sem aspas. E as correntes que são quebradas em relação aos condicionamentos que a gente tem. E uma fênix no chakra coronário também. Aqui estamos falando de pessoas que estão passando de fase na sua evolução de consciência. Pessoas integradas, que não tem mais pressa, que não tem mais apego com o tempo, entendendo que... E aí, puxando um pouquinho do que aprendi com Kant, o tempo é um artifício determinante, né? Por isso o espaço-tempo. E por isso também a importância da gente apenas focar no agora, né? Não é porque a gente não possa olhar para o que já viveu, olhar para o que ainda quer, para o que ainda queremos viver,
Mas aí o foco é no aqui e no agora. E no aqui e no agora você equilibra as partes. Você entende que a cada ciclo você se renova, né? Então tem essa energia de renovação aqui. Você está encerrando um novo ciclo e você está passando para uma nova fase. Aqui, ó. É muito legal porque a gente também está falando de uma paz aqui com você mesmo. Sabe, gente, aquela frase que nada te abala, mas não é só sobre a bagunça externa que a gente está vivendo, né? Nesse momento histórico, mas é sobre a paz e essa luz que você encontrou nessa integração interna. Ela é tão grande, que agora nem se tentarem muito, entendeu? Vão conseguir te tirar desse eixo, né? E a partir desse eixo nascem novas coisas. A gente também tem uma Lotus aqui, tá bom? E aí, eu iniciei esse vídeo falando da quinta dimensão. Temos 5 elementos aqui. Gente, sim, algumas pessoas podem ter informações durante o sono, sonhos bem vívidos, ou desdobramento aí para quem já está habituado, tá bom? Essa não é uma área que eu sou aprofundada, mas eu tenho muito interesse. E acho que a gente acaba perdendo muito por não aprofundar nas coisas que temos, nos nossos dons, né? Nesses dias, a minha mãe me contou de uma pessoa que ela conhece que falou sobre o desdobramento, né, que ela conseguia fazer e que ela parou de fazer isso porque quando ela contou para as pessoas da família, a família entrou em choque e viu ela como a pessoa mais estranha que existe, assim, um ET. E eu só consigo ver o quão essa pessoa perdeu a possibilidade de aprofundar uma habilidade, né? Infelizmente, a gente não tem uma base propícia de conhecimentos. E aí eu vou colocar esotéricos aqui, gente, mas assim, conhecimentos de consciência, né? E é como a gente alcança esses lugares que são divinatórios, esses lugares em que a gente encontra essa informação além do interno. Mas de qualquer forma, eu falo com pessoas que chegaram a esse lugar por um trabalho interno mesmo. Um trabalho de cura, um trabalho de transmutação. E que agora nascem de novo, em uma nova dimensão. Gente, é bem forte isso aqui. Caramba, eu não imaginei que a gente estaria tratando desse assunto hoje. É uma surpresa boa. Inclusive, a energia atual que você pode estar passando é de um descanso, quase um 4 de espadas, não? O descanso do guerreiro. Eu falei dessa paz aqui que você tem na integração, e aqui é como se esse conhecimento, esse acesso, ele fosse passado para você durante esse período de descanso. Por isso que você renasce, tá? Aqui nós estamos falando agora, assimilando com o tarot tradicional, da temperança e da morte, né? Então a gente está diretamente falando de um renascimento a partir de um não movimento, que não é um movimento de estagnação. Aqui não. É um movimento harmônico que começa de dentro para fora. Que é uma não ação nesse momento, tá?
porque você está recebendo as novas informações. Sim, podemos falar de pessoas que têm esse acesso, esse download que eu falei, canalizadores, né? Mas no geral, é um renascimento com novos poderes, novas habilidades, gente. Novas visões do todo, né? Existe uma diferença entre algo que é dual e algo que é só binário. O dual, ele se integra, né? O 2, ele tem dois uns. Então, é um inteiro com outro inteiro que forma um terceiro inteiro, entendeu? Então, você não abandona nenhuma parte de si, você unifica, você integra. E aqui você vai descobrir novas partes de você para que você comece uma nova integração, que não é mais dual, ela é além. Então você transcende isso aqui, tá? Ai, gente, que linda. Eu poderia ficar só nesses arcanos. O que mais, gente? Pra ser passado. Ok. Nossa, já. Bom, vamos lá. Vamos especificar a energia, gente? Vamos conversar um pouquinho mais. Caramba. Tá. Gente. Eu sou apaixonada por esse tarô, por essas ilustrações. Inclusive pelo desafio que é a gente absorver a mensagem real de cada carta, gente. Porque eu fico muito emocionada de estar nesse lugar de capacidade, viu? É magnífico pra mim. Mas vamos lá. Deixa eu só pegar a mensagem dessa carta aqui que tá me batendo. Cadê meus amores? Aqui. Gente, aqui para especificar a mensagem é como se já fosse um conselho já, mas a gente vai tirar um arcano no final, tá bom? De antemão, totalidade, 5 de fogo, comparação, 5 de nuvem e moralidade. Seria a rainha de nuvem, tá? Assimilação com tarô, 5 de paus, 5 de espadas e a
Rainha de espadas, tá bom? Eu vou ler a mensagem do 5 de fogo para vocês. Podemos sentir que há coisas demais para fazer ao mesmo tempo e ficar hesitando ao tentar fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em vez de fazer uma coisa de cada vez até o fim. Pode ser também que acreditemos que o que cabe a nós é fazer algo chato, porque nos esquecemos de que o que importa não é o que fazemos, mas a maneira como o fazemos. Desenvolver a capacidade de estar presente por inteiro ao responder ao que quer que surja, da forma como vier, é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Dar um passo de cada vez ao longo da vida, dedicando a cada um deles a sua total atenção e energia. Poder trazer uma grande nova vitalidade e criatividade a tudo que você faz. Gente, tem uma carta que tem uma energia muito semelhante, que fala sobre a contemplação da gente fazer tudo com amor. Não importa o que, né? Não importa em que momento da vida. Abandonar que a gente só vai estar bem ou fazer as coisas bem quando está o momento, né? Então a gente estabelece uma distância do agora, né? Isso nos frustra muito. Olha aqui. O tronco de uma árvore, ele tem uma função e o bambu tem outra, mas cada um tem a sua função. Na natureza, todos somos úteis. No todo, todos são úteis. Por isso o processo de individuação é super importante. Nossa, realmente. Pede, gente, aqui, já de antemão, para você lembrar que você é um no todo, tá? A totalidade é o conjunto de tudo, é a coexistência dos seres, das coisas e do que acontece, tá? Quando a gente olha para o outro, para o externo e se compara, deixa o tempo determinar algo, né? A gente acaba se colocando em papéis que não são nossos. O seu papel é ser você, o uno no todo, porque você precisa compreender que a sua importância no agora é que o todo existe porque você existe também. É por isso que é complexo, às vezes, a gente discutir esse tipo de segmento na espiritualidade tradicional, porque é como se a gente fosse submetido sempre a algo que é maior do que a gente. Nós somos parte do todo, e o todo só é o todo pela importância individual de cada ser, de cada coisa que existe, de cada vida existente, né? Então, aqui lembra para você lembrar de... Aqui, exatamente. Aqui pede para você lembrar disso. Não se comparar. Lembrar do seu alto valor, tá? E aqui, vamos ver se tem uma coisa específica na carta da moralidade, gente. Só um minutinho, tá? A rainha das nuvens vive oculta na mente de todos nós que fomos criados com rígidos padrões
Eu tô entendendo. A respeito do que é bom e do que é mal, de pecado e virtude, do que é aceitável e não aceitável, moral e imoral. Vai vendo, gente. É importante lembrar que todos esses julgamentos da mente são apenas produtos do nosso condicionamento. E nossos julgamentos, quer aplicados a nós mesmos ou aos outros, impedem-nos de experienciar a beleza e a natureza divina que habita dentro das pessoas. Apenas quando rompemos a prisão do nosso condicionamento e alcançamos a verdade do nosso próprio coração, é que podemos começar a enxergar a vida como ela realmente é. Então vamos lá. É isso aqui que você está transformando. Uma mente condicionada. Cheia de moral, né? Moral para dar e vender. Gente, o que é a moral? Né? Realmente. Eu vou tentar não me estender muito nesse assunto, que dá pano pra manga, né? Mas, no geral, a moralidade é mais uma prisão, né? Mais um dos tipos de prisão mental que a gente pode se colocar. Porque aqui, gente, o bem ou mal, o certo ou errado, eles coexistem, entendeu? E quando você se entende parte do todo, é muito louco porque você não fica fomentando mais coisas que fazem mal ao todo. E aí, para qualquer coisa externa a você, inerente a você, a sua vivência, o seu modo de vida, você abandona a moral aqui que foi construída a partir de outras vertentes, né? Então tem essa coisa dos condicionamentos de um lar um pouco conservador, aí a gente está falando de vivências aqui muito rígidas. Gente, é bem difícil sair desse lugar, mas não é impossível, porque tem certos momentos em que, quando a gente sai da prisão, de tão condicionado que a gente está, a gente se prende. E isso é muito importante. Você está num momento de libertação. Aqui, ó. E é por isso que você abandona a moralidade. Aqui. É a moralidade do mundo, dos ambientes que te cercavam. Aqui tem um pouco da energia do louco também, tá? Você deixa pra trás toda e qualquer prisão mental que tentaram te cercar até agora, né? Muito legal ver que a Aurora tá no fundo da grade e que aqui no meio a gente tem mais uma vez o branco e o preto, né? Simbolizando essa integração aqui, ó. Então, gente, a resposta ela tá sempre em você. O moral, o que é bom ou mal, é o que é bom pra você, tá? Aqui não se compare. A sua vida, a sua trajetória não tem comparação, tá? Não tem, não tem, não tem. Você precisa ser a sua referência, a sua autorreferência, tá? Inclusive a energia de rainha aqui. Não dá pra você se condicionar comparando o seu modo de vida com o de outras pessoas, tá? Comparando as suas definições do que é bom ou mal, bom, ruim, bem, mal, entendeu? Aqui você simplesmente se prioriza, não tem pressa, continua buscando esse aperfeiçoamento aqui em outros elementos, com uma nova visão das coisas, né? Porque você se transforma aqui, então você já não é a mesma pessoa, mas aqui tem esse alerta, né?
que talvez você pareça, depois dessa transformação, desse renascimento, meu bem, você vai parecer muito imoral pro mundo, tá bom? Mas se você tá equilibrado com o todo, esse discernimento não vai te faltar, tá bom? Inclusive, energia de fogo, gente, a gente fala sobre a chama da verdade, né? Tem a espada da verdade que corta os condicionamentos, mas tem a chama do espírito que nunca vai te trair, que é essa energia da centelha divina, que te guia, né? A fonte da nossa... A fonte, para ser mais exata, a fonte, né? Meus amores, tive um probleminha técnico, mas de antemão já tirei as cartas aqui do nosso conselho, tá bom? Basicamente, confirmou a energia de descanso do guerreiro que eu mencionei antes, tá? Então, essa transformação, ela antecede o movimento da sua nova vida, do seu novo eu transformado. Desse novo eu que talvez possa parecer um pouco imoral ao mundo, mas não importa, porque você segue a sua verdade, que é a verdade do espírito, a verdade conectada com a fonte, né? Então você renasce, né? Estamos falando aqui da carta da morte, renasce em uma nova consciência e segue em frente, tá bom? Arcano do carro e o mundo aqui, a completude, com a última peça, né? E aí, gente, tudo isso integrando todas as partes de você, tá bom? Então, essa nova consciência, esse movimento para esse novo mundo, que basicamente aqui a gente pode citar a energia mencionada antes no aviso, que é essa nova vida, esse jeito de viver que é mais livre, que é livre de morais, aliás, de moralidade e condicionamentos mentais que você deixa para trás porque você para de se comparar. Você entende a sua unicidade no todo. E que não importa o que aconteça, é sendo um que você faz parte do todo. Mas você respeita a sua unicidade. Entendeu? Por isso, isso te traz também um novo jeito de ver as coisas, né? Em novos elementos, como mencionei antes. Então, é essa nova consciência que te guia agora para esse novo mundo, onde você existe sem soltar nenhuma parte de você, onde você existe em totalidade, em completude com o todo, tá bom? Meus amores, essa foi a mensagem, espero de coração ter ajudado. Deixa aqui seu like e um comentário caso a energia tenha ressoado com o seu momento, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, um beijo e até a próxima leitura.